Bom, pessoal, bom dia. Vamos iniciar a nossa escola bíblica. Antes de iniciar, vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado por esse momento, por esse memorial que acabamos de fazer. Pelo Teu corpo, pelo Teu sangue, Deus. Nos abençoe nessa manhã. Proteja aquelas pessoas que estão nas festas, Deus. Proteja aquelas pessoas que têm um propósito, Senhor. Resgata elas em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, que essa disciplina, essa aula, ela venha semear em nossos corações e produzir frutos. No Teu santo nome, em nome do Teu Filho Jesus, assim eu te peço. Amém. Bom, pessoal, dando continuidade à carta de Efésios, sobre os temas que estão contidas nela, quem estava aqui no mês passado viu que Rogério, ele explanou um pouco de alguns temas mais, digamos assim, teológicos da carta de Efésios. Alguém lembra alguns temas que Rogério falou? Será que não lembra, Rogério? Então, a carta de Efésios tem alguns temas teológicos no sentido de quê? Da unidade da igreja, de Cristo, né? Ser o único e suficiente para a nossa salvação, né? Também tem alguns temas relacionados à cristologia, quem é Cristo, né? A sua figura na redenção dos pecados. Então, de certa forma, a carta de Efésios, ela tem essa primeira parte, que é uma temática mais voltada para uma teologia cristológica, e no final dessa carta, nós temos temas, digamos assim, mais éticos, né, que tratam a moralidade cristã. E eu fiquei responsável por trazer para vocês esses temas que a carta de Efésios vai trazer sobre a moralidade, né, sobre a ética cristã dentro dessa carta. Então, assim, esse mês nós vamos ter 4 aulas só sobre esse tema, sobre a ética e a moralidade da carta de Efésios para a nossa comunidade. Então, na primeira aula de hoje, nós vamos estudar sobre viver à luz de Cristo. Está em Efésios 5, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 20. Esse tema ele está mais relacionado à moralidade sexual. Bom? A aula 2, que vai ser no próximo domingo, nós vamos estudar sobre matrimônio, o casamento, né? Já sobre relacionamentos. Na aula 3, nós vamos estudar sobre pais e filhos, o relacionamento familiar, né? Sobre família. E a aula 4, nós vamos estudar sobre as relações trabalhistas, porque na carta de Efésios, Paulo faz uma citação do comportamento entre os escravos e os seus senhores. Então, trazendo para um contexto mais atual, já que não temos mais escravos nos dias de hoje, nós vamos falar sobre as relações trabalhistas, né? Como é que nós podemos falar sobre ética e moralidade nas relações de trabalho? Bom, o tema de hoje, como eu já falei, é sobre viver à luz de Cristo, e eu vou tentar falar com vocês, abordar com vocês temas relacionados à moralidade sexual. Então, o que é que acontece? As cartas paulinas, elas tinham sempre um padrão, né? Ele fazia uma saudação, uma oração, ele colocava no seu escopo assuntos teológicos e no final ele colocava algumas exortações, algumas admoestações para a igreja. E esse tipo de exortação eram várias. Podia ser sobre área sexual, sobre comportamento, sobre liturgia do culto. Lá em Coríntios, ele vai falar sobre a liturgia da ceia, acabamos de fazer aqui. Então, Paulo, ele sempre estava preocupado com a saúde espiritual da igreja. E por isso, em suas cartas, queira ou não, Paulo vai trazer alguns princípios morais, alguns princípios éticos e morais do cristianismo. Mas o que vem a ser moral? O que é que vem a ser ética? Qual o conceito de ética, de moral? E quando nós vamos falar sobre ética e moral dentro do conceito do cristianismo, que viria a ser isso aqui? Vocês sabem o que é? Alguém sabe o que vem a ser moral?
Muito se fala em que hoje a nossa sociedade é decadente moralmente, não temos mais uma moralidade, mas nós sabemos o que vem a ser moral, qual a diferença de moral para ética? Alguém sabe? Ou pelo menos assim, suspeita saber o que é? Vocês nunca tiveram aula de ética na escola? Eu tive aula de ética até na faculdade, quando eu fazia aula de ética. E eu dizia, para que eu estou estudando ética em um curso de engenharia? Para que eu quero saber de ética e moral? E olha só, a moral ela vai estar relacionada aos comportamentos, né, aos princípios, aos valores que o indivíduo tem para poder viver em sociedade. Então, por exemplo, quando você fala assim que matar uma pessoa é algo imoral, né? Por quê? Porque moralmente você vai afetar a sociedade. Então, para que uma sociedade possa viver em harmonia e possa ainda assim viver de forma assim equilibrada, então existem algumas regras de comportamento. Então, não matar o próximo, né? Não roubar. Existe também a moral, né, nos relacionamentos. Então, por exemplo, embora você não seja cristão, você tem uma moral e sabe que relacionar-se, digamos, com o seu irmão de forma amorosa é algo imoral. Então, até nos relacionamentos você tem esse instinto moral, o que é certo e o que é errado, para o que são princípios e valores para uma sociedade conviver em harmonia. Já a ética ela é mais a parte que estuda esses princípios, ela tem um conceito mais abrangente. Então, ela, digamos assim, é mais filosófica. Ela vai estudar a moral. Então, digamos que a moral ela faz parte da ética, só que a ética é maior, porque ela faz um estudo. Ela vai estudar esses princípios, a origem, se ainda eles funcionam, se ainda são necessários ter essa conduta, esses princípios. Então, nós temos essa diferença entre ética e moral. Quando Paulo ele está escrevendo aos Éfesos, ele está mais tratando da moral do que da ética. Por quê? Porque ele está, digamos, tratando da prática, né? Nós vamos ver aqui no texto que ele vai falar diretamente para os Éfesos algumas proibições. Então, ele está tratando da moral. E essa moral que Paulo está falando para os Éfesos é uma moral cristã, tá certo? Não podemos confundir a moral secular com a moral cristã. Qual a diferença entre uma moral secular e uma moral cristã? Que nós podemos, assim, explanar um pouco aqui. A moral cristã ela está baseada em princípios do cristianismo. Então, por exemplo, se você conversa com uma pessoa que não é cristã, ela vai dizer que um relacionamento homossexual é puramente normal, não há nenhum problema, não é imoral. Mas se você conversa com uma pessoa que é cristã, essa pessoa vai refutar e dizer que o relacionamento homossexual ele é o que é imoral. Então, a moral cristã ela é mais assim específica, né? Nós temos a moral que o mundo prega aí e temos a moral cristã que é mais específica. E a moral cristã é a moral que Deus quer para o homem. Não é a moral secular, mas é a moral que Deus quer levar aos homens. Vamos abrir a Bíblia aí em Efésios 5, do 1 ao 20. Eu vou ler, tá bom para vocês? Esse é o texto base da nossa lição de hoje. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor com Cristo, que também nos amou, se entregou por nós como oferta e sacrifício com um aroma suave. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém aos santos. Nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graça. Porque sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, evitai a companhia deles. Pois no passado erais trevas, agora sois luz do Senhor.
assim andai como filhos da luz. Pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade. E procurando saber o que é agradável ao Senhor, e não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Por isso se diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. E sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então essa é a passagem que nós lemos sobre alguns conceitos morais que Paulo está mostrando aos Éfesos e que por consequentemente à sua igreja, né? ao corpo de Cristo. Bom, moral cristã, eu já falei a vocês um pouco sobre o conceito da moral cristã. A moral cristã é um conjunto de valores e princípios eles orientam, né, o convívio em sociedades. Só que a moral cristã, ela está o quê? Relacionada à moral que Cristo nos deixou. Né? A ética é a parte filosófica que investiga tais princípios. Então, eu coloquei no slide aí algumas frases que vão resumir um pouco da nossa moral cristã, da mesma moral que Paulo também está falando na carta de Éfeso. Então, a primeira aí é o quê? Jesus é o exemplo máximo de moral. Paulo, ele começa falando o quê? Sede imitadores de Deus. Então, a moral que temos que imitar, né, é a moral de Deus, a moral de Cristo. Jesus é o exemplo máximo de moral. Deus, ele é o bem supremo. Nós sabemos disso, não é verdade? Deus é o maior bem supremo que o homem tem. Se Deus é o maior bem supremo que nós temos que imitá-lo também nisso. Nós temos que buscar a Deus, buscar os seus princípios e os seus valores. Deus, por ser o Criador, ele sustenta todas as coisas e ele é a fonte de toda a vida. E é por isso que Deus é a maior fonte de moral. A maior fonte de moral não são pessoas, não são seres humanos. A maior fonte de moral que você vai ter em sua vida não vai ser seus familiares. Né? Se você quer buscar uma fonte de moral, o maior exemplo e o grau máximo é a de Jesus. O segundo ponto, a igreja. A igreja é o eco da voz de Cristo. Como é que a igreja participa? Como é que a igreja interfere nessa moral cristã? Como é que nós podemos ver isso? A igreja é o quê? É o corpo de Cristo. Se a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a sua voz aqui na terra. Quando Cristo ascendeu aos céus, após a sua ressurreição, ele confiou aos apóstolos, ele incumbiu os apóstolos dessa missão de propagar o seu evangelho aos 4 cantos do planeta e assim formar discípulos e assim formar o que é a sua igreja. Na verdade, a igreja, por ser esse corpo de Cristo, ela tem essa função, ela tem uma função moralizante, porque a igreja, ela que vai ter esse papel de o quê? De ditar e de orientar. A igreja não vai julgar e a igreja não vai criar por conta própria, mas ela vai também o quê? Ela vai orientar sobre essas condutas morais. Então, quando Paulo está escrevendo, ele está escrevendo como igreja, como o líder daquela igreja. Então, a igreja, como o corpo de Cristo na terra, é a detentora da sua voz. É ela que anuncia a salvação, bem como ela modela o ensino das Escrituras com bases na moral de Cristo. Já pensou se, por exemplo, se a nossa igreja aqui, um exemplo,
se a nossa igreja, por exemplo, aqui, ela tivesse divergência sobre alguns pontos morais, né? Digamos que se aqui existisse um grupo que defendesse o aborto e outro grupo que não defendesse o aborto, será que nessa igreja havia unidade moral? Não. Então, a igreja, ela serve para convergir todos esses pontos e aí, digamos, não dar, mas modelar a moral de Cristo. Tem alguns temas que não estão na Bíblia sobre a moral, como, por exemplo, o aborto. Você não tem de forma expressa na Bíblia que abortar é pecado, mas através das Escrituras e através da igreja nós podemos condenar essa prática de forma que é imoral. Da mesma forma também sobre pena de morte, outros temas que não estão na Bíblia, mas que quem é que vai interpretar e, digamos assim, não dar o veredito, mas repassar para os seus membros? É a igreja. Então, a igreja, como esse corpo de Cristo, ela tem um papel de moralizar a sociedade. Então, assim, você vê que o que eu estou falando aqui é de uma responsabilidade que nós temos. Se nós somos igreja, se nós fazemos comunhão, temos comunhão com a igreja, nós temos uma responsabilidade porque somos corpo de Cristo, então nós temos essa função de, digamos, sermos bastiões da moralidade. Pode parecer até um pouco assim, meio presunçoso, mas sim, nós temos esse atributo de sermos bastiões da moralidade, porque nós somos a igreja, nós somos a voz de Cristo aqui na terra. A igreja também ela tem uma figura muito materna, porque ela não só cuida dos seus membros, como também ela orienta. Quem é pai aqui sabe muito bem que nós criamos nossos filhos, né? Quando criamos nossos filhos, nós queremos educá-lo, nós queremos dizer o que é certo, o que é errado. Isso não pode fazer, isso pode fazer. Da mesma forma é a igreja. E para fazer isso, a igreja vai usar disciplina, ela vai usar correção, ela vai usar estudos, ela vai usar o quê? A sua autoridade. Então, a igreja também é uma fonte moralizante de Cristo. Terceiro, as Escrituras. A fonte principal são as Escrituras Sagradas, a Bíblia, não é verdade? Então, a Bíblia ela vai conter todos esses princípios morais. Está na Bíblia. Então, nós não tiramos da nossa cabeça. Nós não tiramos de filósofos. Nós tiramos da Bíblia. É a Bíblia que vai conter. São os textos sagrados que vão conter. Desde o Antigo Testamento, desde Gênesis até Apocalipse. Esses livros fizeram parte da igreja e dentro desses livros estão os principais valores morais do cristianismo, da cristandade. Então, a Bíblia, ela é a fonte moral do cristianismo, né? As Escrituras Sagradas. Ela é fonte viva e fecunda da doutrina da igreja. Ela conservou fielmente aquilo que a palavra de Deus ensina, tanto acerca da verdade, de acreditar, como agir moralmente. Isso é, de forma a agradar a Deus. E por fim, ainda sobre a moral cristã, a moral cristã em seu tempo. Se nós formos olhar com nossa visão o que acontecia em Éfeso, nós não podemos, de forma assim, digamos, tentar igualar a cultura de Éfeso com a nossa cultura, porque são situações diferentes, são contextos diferentes. São de Éfeso, do que acontecia lá em Éfeso. Digamos, a carta de Éfeso foi escrita, salvo me engano, em 63 depois de Cristo. Então, de 63 para 2025, muita coisa aconteceu. Então, a moral, ela acompanha esse processo histórico, esse processo, as transformações sociais que vão acontecendo. Então, há um tempo atrás, por exemplo, não se via falar muito, digamos, sobre relacionamentos abertos, sobre a normatização do adultério, não se via falar sobre uniões homoafetivas, e não tem naquele tempo. Mas hoje as transformações sociais e culturais nos levaram a isso. Então, a moral, ela está acompanhando tudo isso aí. Então, de certa forma, o que nós podemos tirar disso? Que
a moral cristã, ela não se adequa às transformações culturais. Esse é o primeiro ponto. Então, se naquela época aquilo que existia feria a conduta cristã, ainda hoje ferirá a conduta cristã, né? Hoje nós vivemos em um mundo muito secularizado, né? Em um mundo muito modernista, que tenta adequar, né, a Bíblia aos seus valores. Então você vê várias aberrações acontecendo dentro da igreja, né? De uma forma que é como se esses líderes quisessem adequar mesmo, modelar uma nova moral e permitir outras coisas, né? Só que a moral não é assim, a moral cristã, ela é a mesma. Desde quando Cristo estava lá no Sermão da Montanha falando, até as últimas palavras do apóstolo João, lá na ilha de Patmos. Então, a moral permanece a mesma. Ela não se adequa, ela não vai estar mudando para se adequar às conveniências atuais. O que pode mudar é alguns comportamentos, né? Eu não vou usar a mesma roupa que eu usava naquela época, eu não vou falar da mesma forma, mas o sentido moral, que é o da consciência do que é pecado ou não, permanece o mesmo. Se vocês quiserem fazer algum comentário sobre isso, podem fazer, tá certo? A modernidade e o mundo secularizado, eles trazem uma ideia relativista sobre a moral, afirmando que há no homem uma dimensão amoral que precisa ser respeitada e até mesmo imitada. Essa última solapou todos os ambientes sociais, sejam escolas, repartições públicas, filmes, literatura, redes sociais e até nas igrejas. Como eu falei para vocês, nós vivemos em um tempo de muito relativismo moral. Se você assistir um filme, se você ler um livro, se você vai nas redes sociais, você vê de forma escancarada esse relativismo, esse subjetivismo da moral. Ou seja, cada ser humano tem a sua moral e precisa ser respeitada, quando não imitada. Então, o homem basta por si só. O próprio homem, ele é a régua da sua moral. Então, quem mede a moral é o homem. É esse mundo hoje moderno que tenta nos mostrar isso. Vê-se a normatização da transgressão da moral cristã. Usam para isso nomes como diversidade, liberdade, pensamento livre e até mesmo amor pleno, né? Falam muito sobre a questão de que Deus é amor, Deus amou tudo, então por isso tudo é permitido, né? Como também fala, tem aquela frase que falam muito, né? Se não te faz mal, que mal há, né? Não te faz mal, né? Que mal há. Então nós estamos vivendo realmente em tempos de decadência moral. Daqui a pouco vai ter uma parte que eu vou falar sobre essa decadência moral, tá certo? Mas o cristianismo rompe essa moral antiga, tá certo? E traz a verdadeira e única moral para os homens. E por isso a velha conduta moral dos Efésios foi alvo da carta de Paulo. Vou citar um pouco vocês sobre a questão da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade que ficava na Ásia Menor, tá certo? Era uma cidade que cultuava uma deusa chamada Ártemis, né? Ártemis era uma deusa da fertilidade. Os romanos chamavam Ártemis de Diana, ela é arqueira. É uma deusa que possui uma aljava e solta flechas, e é uma deusa também que está muito ligada à sexualidade. Então a cidade de Éfeso era uma cidade idólatra. Era uma cidade em que havia cultos pagãos, e os habitantes faziam esses cultos pagãos de várias formas, inclusive através de atos sexuais, para oferecer a Ártemis. Então, na cidade de Éfeso, tinha um templo de Ártemis que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo, para você ter uma noção. Hoje esse templo está destruído, não existe mais. Então, por Éfeso ser uma cidade bastante pungente, uma cidade com muitos habitantes, comerciária, a cidade era muito ligada à prostituição. Então, era uma cidade que tinha muitas casas de prostituição. Era uma cidade que tinha os habitantes tinham um linguajar indecente, sabe? Vocês podem até pensar assim, como é que seria essa cidade? Era um caos. Não havia muito assim, não havia princípios morais nesta cidade. Isso fez com que a igreja, quando nasceu em Éfeso, esses membros, de certa forma, ainda tinham essa velha conduta. Então, nós vamos ver que os membros da igreja de Éfeso ainda falavam
palavras indecentes e obscenas, ainda se prostituíam, ainda adulteravam, ainda permaneciam naquela velha mente corrompida. E é por isso que Paulo vai e fala para eles. Então, a velha conduta dos Éfesos. Quem está com a Bíblia aberta aí? Em Efésios 5, 3 ao 4. Quer dizer, todos podem abrir. Eu quero que em 2 minutos vocês leiam e vocês vão me dizer quais são as condutas erradas que Paulo está criticando dos Éfesos. Leiam aí vai falando aí, que vocês estão vendo aí. Já viram alguma aí? O quê? Vamos falando. Imoralidade sexual. O que mais? Avareza. Cobiça. O que mais? Impureza. Histórias obscenas. O que mais? 3 e 4 só. Versículo 3 e 4, capítulo 5. Isso, pode ser. Linguagem grosseira, linguagem chulo. Hein? Conversas tolas. Mais alguma coisa? Chocarrices, né? Também pode ser. Então, olha só. Paulo, nesses versículos, vai falar sobre algumas condutas que eram imorais para os membros da igreja de Éfeso. Então, nós temos a imoralidade sexual, a impureza, nós temos as conversas tolas, socorrices, palavras chulas, né, piadas, digamos assim, de cunho sexual. Essas condutazinhas estavam dentro da igreja de Éfeso, porque elas pertenciam ao velho homem. E aqueles habitantes ainda não tinham se desligado dessa conduta. Né? E aí Paulo vai começar a exortá-los, né, mostrando uma conduta correta para essas pessoas. Então, assim, Paulo ele exorta os Éfesos a terem uma conduta mais respeitosa. E quando Paulo fala em ter essa conduta mais respeitosa, ele está falando realmente de buscar a santidade, de buscar uma pureza no linguajar, uma pureza no falar, uma pureza no modo de agir, nos seus pensamentos. É interessante notarmos que, por exemplo, algo que eu percebo e que eu acho que você vai concordar comigo. Nós brasileiros, de certa forma, nós temos um linguajar um pouco obsceno. Vocês já perceberam isso? Né? As nossas gírias são gírias de duplo sentido. Né? Se você conversa com uma pessoa, geralmente essa pessoa, na conversa, se ela não for cristã, ela tende a ter um assunto meio de duplo sentido. E acontece muito isso entre homens, na verdade, né? Você fala algo e as pessoas dão uma dupla conotação àquela palavra. E geralmente essa dupla conotação é de cunho sexual. Né? E começam a rir, começam a achar engraçado. Então, é do brasileiro ter essa conduta. Né? Só que Paulo está criticando os Éfesos, dessa conduta estar dentro da igreja e ainda está permeando a igreja de Éfeso. Né? E as pessoas não ainda terem mudado, não terem se revestido do novo homem. Né? Do novo homem que busca a santidade, que busca a pureza, que tem um linguajar mais claro, um linguajar de gratidão, e não esse linguajar chulo ou com palavras obscenas. Então, a primeira exortação de Paulo é sobre o nosso linguajar, nossa conduta. Ela precisa refletir a pureza de Cristo, a pureza de Deus. Eliminando toda essa roupagem que às vezes nós trazemos do mundo de características, assim, digamos, de cunho sexual em nossas vidas, né? De tão inclinados para os pecados e as paixões carnais. Então, se despir desse velho homem. Então, Paulo está exortando aos Éfesos que eles precisam deixar essas paixões carnais. Essas paixões carnais, eles acompanhavam na época que eles cultuavam a deusa Artemis, mas agora não. O Deus agora é Cristo, então eles precisavam ter essa roupagem. E ele também vai fazer uma administração sobre a abstenção e a autossatisfação. Paulo faz um contraponto, né? Que essa abstenção tem que ser radical. Ele chega a falar nos versículos que nem sequer andar com essas pessoas, conviver com essas pessoas, ao cristão é permitido.
Então, o cristão vivendo em sociedade também precisa ter essa responsabilidade. A sua convivência com quem ele está convivendo, com quem ele está ali caminhando. Então, assim, como seria a nossa conduta, digamos, se eu estivesse andando com uma pessoa que fosse o tempo todo blasfema, que não seja cristão, claro, mas que fosse blasfema, que fosse uma pessoa pornográfica, que fosse uma pessoa que sempre estivesse com pensamentos obscenos, tivesse o tempo todo falando em mulher, em sexo. Então, Paulo critica esse tipo de companhia dos cristãos. Por que os cristãos que são luzes estão andando com as pessoas que estão trevas? Ele não está criticando o fato de você conviver, mas o fato de você ser cúmplice daquelas pessoas. E você está com aquelas pessoas ali e aquelas pessoas começarem a soltar piadas grosseiras, piadas que não são, que são imorais, e você está ali, às vezes rindo ou às vezes até mesmo participando. Paulo então está criticando e pedindo que a igreja de Éfeso, que os seus membros se afastassem dessas pessoas. Eles são luzes, não podem estar com as trevas. Então, é uma abstenção. E de forma radical, você vê aí. De forma totalmente radical, Paulo fala que, se possível, para que eles não convivessem com essas pessoas. Mas aí é o seguinte, quando nós falamos sobre as tendências das paixões da carne, né? As paixões da carne, por que será que para o ser humano, para nós que somos humanos, é tão difícil controlar os nossos instintos carnais, né? Que eu falo carnais, é os instintos de inclinações mais sexuais. Então, olha só, eu mostrei para vocês aí um quadro. Essa pintura é a pintura Tempestade no Mar da Galileia, de Rembrandt. E aí é o seguinte, essa pintura retrata muito a desordem da alma. Né? O que é que acontece quando nós estamos afligidos por pecados, principalmente pecados de ordem sexual? Vendo essa imagem aí, ela é um reflexo nítido da nossa alma, quando nós estamos passando, então sofrendo algumas tentações na área sexual. Conseguem ver isso que eu vejo aí? Dá para interpretar? O que seria o barco? O barco seria o quê? O barco? O barco é a nossa alma. O que seriam as tempestades? A tempestade, esse mar envolto dessa forma, turbulento, o que seria a tempestade? As tentações. As tentações que deixam a nossa alma exasperada, né, que deixam a nossa mente turva, né? Nós ficamos inebriados e às vezes não conseguimos nem sequer raciocinar. Então, o barco é a nossa alma. A tempestade, digamos, seria as tentações da vida. Pode também ser as preocupações, pode ser as desavenças que você tem na sua alma, os conflitos. Né? Quem está no barco? São os discípulos, que esse quadro pinta a tempestade do Mar da Galileia, são os discípulos. Mas observem bem que tem um homem no barco que está... Conseguiram ver Jesus no barco? Conseguiram ver Jesus no barco? Ele está pequeno? Jesus está na parte de baixo da proa, tá certo? Ele não está na parte de cima, ele está na parte de baixo. Percebam que, se vocês perceberem, Jesus está bem aqui no centro, bem ali no centro. Depois vocês olham, vocês podem ver pelo celular essa imagem. E Jesus está no centro, e onde Jesus está calmo. Os discípulos estão olhando para Jesus e está calmo. Enquanto outros discípulos estão naquela parte de cima, na proa de cima, eles estão, digamos, agoniados. Os rostos deles mostram uma certa agonia, um certo medo. E o que é que essa pintura pode nos mostrar? Que somente Jesus é capaz de acalmar a nossa alma. Somente Cristo é capaz de ordenar a nossa alma em meio às tentações. Então, em meio às tentações, em meio a esse mar agitado que vai chacoalhar a nossa alma, que vai, tentar embaraçar a nossa vista, se nós estivermos com Cristo ao lado dele, permaneceremos calmos. Perceba que a tempestade vai continuar, mas nós permaneceremos calmos. Essa pintura retrata um pouco sobre
os conflitos que que atinge a nossa alma. E como nós devemos nos comportar? Nós temos que estar próximo a Cristo, para que assim a nossa alma possa ter sossego. Então, assim, quando nós estamos passando por inclinações, principalmente na área sexual, somente Cristo pode acalmar a nossa alma e pode, digamos, ordenar a nossa alma. Como nós somos corpóreos, como nós temos corpo, né, nós temos hormônios, então nós estamos sujeitos a essas inclinações sexuais, porque são fatores que mexem com o nosso corpo. E é por isso que Cristo, por ter passado por tudo isso, por também ser o homem encarnado e ter vencido, consegue nos ajudar, consegue acalmar, e nós podemos ficar nesse barco turbulento com Cristo e passar por ele. O que eu quero dizer é que nós iremos passar, até o dia da nossa morte, nós iremos passar por turbulência na nossa alma, cheios de tentações na área sexual ou qualquer outro tipo de tentação, mas se Cristo estiver conosco, nós conseguiremos suportar essa tentação virulenta que pode nos atingir. Então, se nós sabemos que nós temos um corpo e que esse corpo tem inclinações carnais, nós precisamos então focar naquilo que pode apaziguar a nossa alma, que pode, digamos assim, organizar a nossa alma. Qualquer prazer desordenado causa na alma 5 danos. Ela inquieta a alma, ela perturba, ela macula, ela enfraquece e ela embaraça. Quando nós estamos em momentos como esse, como também acontecia na igreja de Éfeso, e como acontece até hoje, se nós cedemos a tentações, é isso que vai acontecer. A nossa alma vai estar inquieta. Você percebe que nós ficamos inquietos, perturbados, macula, ou seja, mácula, cria uma mancha em nós, aquilo ali, nos enfraquece e, pior, nos embaraça. Nós começamos a ficar turvados, nós nos embaraçamos e começamos a nos acostumar com aquela vida de pecado, com aquela vida de promiscuidade. Por quê? Porque nós estamos embaraçados. Por quê? Porque é justamente isso. Cristo, Ele está no centro da nossa vida. Ele está aqui no centro da nossa vida, Cristo. Se nós nos afastamos de Cristo, nós estamos mais tendenciosos a viver as paixões carnais. Quando nós estamos mais próximos de Cristo, não. Então, a cada vez que nós nos afastamos mais de Cristo, as nossas tendências, né, pecaminosas, elas vão estar mais assim, palpitantes em nós. Por quê? Porque nós estamos afastados de Cristo. Só quem pode ordenar a nossa alma é Cristo. Nós temos que voltar e para próximo de Cristo, para essa vida espiritual com Cristo, para assim ter a nossa alma, digamos assim, ordenada e não desorganizada. Então era isso que Paulo tentava falar para os Éfesos, se afastar dessas condutas. Eles precisavam voltar para Cristo, despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. E como vocês falaram dos pecados que existiam na igreja de Éfeso, eu fiz uma tabelazinha aí, certo? Contrapondo alguns pecados que haviam na igreja com o que eles deveriam buscar, com as virtudes. Então, santidade, né? Impureza, respeito, lá havia indecência, matrimônio ou casamento, lá havia prostituição, a modéstia, mas lá havia obscenidades, as conversas edificantes, mas lá estavam no quê? Conversas tolas. De uma forma assim, bem direta, o que Paulo queria falar para aquela igreja era que os princípios morais que eles deveriam seguir eram esses: do amor genuíno, a santidade, o respeito, o matrimônio, a modéstia e as conversas edificantes. Quem pegou o texto 1 que eu dei aí, por favor, leia. Eu dei alguns textos. Como já falamos aqui, ele está falando ali sobre alguns pecados sexuais da igreja de Éfeso, né? O texto 2 é bem claro, né, o que Raquel deu para a gente, e isso sintetiza o pensamento de Paulo, né? É evitar a sua prática, nem sequer pensar e nem falar sobre elas na comunidade cristã. O texto 3. Obrigado. Então, nós vemos até esse versículo 4, nós vemos que a igreja de Éfeso tinha um certo problema, né? E esse problema era o quê? De cunho sexual, né? Vocês acham que houve muita mudança
da época de Éfeso para a nossa, com relação a esse problema, será que a nossa sociedade ainda permanece com esse problema? Vocês acham que a nossa sociedade ainda permanece com esses problemas de ter conversas tolas, conversas obscenas, impureza sexual, prostituição? Vocês acham que a nossa sociedade ainda permanece com isso? Já são mais de 2000 anos aí. Vocês acham que ainda permanecem isso aí? Então, pegando o gancho na palavra de Zambelli, tem um autor chamado Ben Shapiro, que ele escreveu um livro e ele disse que nós estamos vivendo hoje a geração pornô. E isso é fato. Nós vemos uma decadência das instituições morais, um relativismo, uma influência midiática e uma exasperação dos sentidos. Isso é fato, minha gente. Vocês liguem a televisão, acessem as redes sociais e vocês vão ver que tudo gira em torno praticamente do sexo. Propagandas, filmes. Se você pegar na Amazon aí, bota lá, livro mais vendido. E o livro mais vendido vai estar lá na lista, um livro hot, que é um livro de cunho sexual. Se você pegar lá filmes, assistir uma série, queira ou não, essa série vai apresentar isso. A televisão já apresentava também isso nas novelas, mas hoje está mais escancarado, hoje está mais normatizado isso. Eu vou ler com vocês um texto sobre esse livro, tá certo? Que ele vai falar por que nós hoje vivemos essa geração tão pornográfica, certo? A geração pornô é a geração perdida nos sentidos animalescos da alma. A moral passa a residir no interior de cada um, e cada um é a sua régua da moralidade. A aceitação dominante da pornografia se tornou um fato social. Assista a um filme, vá a uma banca de jornal mais próxima, conecte-se à internet. A pornografia está em todo lugar, em seu filme, em seu jornal, em seu e-mail. Nós substituímos a fé e a família por uma imagem deformada de sexo e autossatisfação, que ridiculariza o conceito de pureza e mutila os mais sagrados ideais do matrimônio. Então, isso também acontece muito, isso eu vou falar na próxima aula, que é sobre o casamento, né? E Paulo também fala. Mas hoje o casamento como instituição, ela também está, digamos, decadente. Ela não traz mais nenhum referencial para os filhos, né? Os filhos não conseguem mais ver referencial nas famílias, porque a família também é uma instituição moral. Né? Ali dentro da sua casa, eu como pai, eu sou uma instituição moral, mas as famílias também têm se depreciado de tal forma que nem os filhos conseguem mais ver essa família como entidade. E também tem a questão que nós estamos trocando a fé, né, a moral da fé cristã, né, por simplesmente a sua própria moral. Figuras tradicionais de autoridade, pais, líderes comunitários e até mesmo Deus têm sido descartados. As novas figuras de autoridade da geração são muitas, e quase todas participantes de uma cultura popular grosseira, alimentada pelo mal-estar destrutivo do mundo relativista. Se você perguntar hoje a um jovem, pergunta qualquer jovem, não sei daqui da igreja, né? Mas pergunta a um jovem, de uma pessoa que você se referencia muito, eu lhe garanto a você que ele não vai se referenciar em um líder cristão. Ele vai falar uma subcelebridade ou então uma celebridade aí das redes sociais. E quando você vai ver quem é essa pessoa produz conteúdo de forma baixa, que não é educativa, é conteúdo raso e quando não, na maioria das vezes, conteúdo chulo, né? Com obscenidades, conteúdos impuros. Se você for parar para pensar, os nossos cantores de hoje, né? Os nossos artistas de hoje. Quem é que hoje, digamos, faz sucesso? Quem é que hoje os shows são lotados, os cachês são milionários? São artistas que não têm nenhuma referência moral. Não tem nenhuma referência moral. Se você também for ver artistas da televisão, da mesma forma. Então a nossa sociedade está permeada nesse meio. E queira ou não, nós não podemos fechar os olhos e nós também estamos vendo isso. Nós estamos vendo que essas influências estão chegando em nossa casa, essas influências estão chegando em nossos filhos. Essas influências, às vezes, estão chegando até mesmo dentro da igreja. A geração pornô, ela habita em um mundo em que o empoderamento significa sexo sem compromisso. A antiga fé e a moralidade tradicional eram demasiado burguesas, arcaicas, sexistas e limitadas para esse admirável mundo novo. No nosso
nosso novo Deus é a tolerância a todo comportamento, e nosso novo credo é: deixa a vida me levar. Então isso é verdade. Você vê muito na questão feminista. O empoderamento feminino hoje não é a mulher conquistar os espaços, mas é a mulher ser dona do seu corpo. E ser dona do seu corpo é a mulher poder fazer sexo de forma livre, sem nenhuma culpa, abortar, certo? Não ter compromissos com filhos. Então tudo isso é uma cultura degradante, é uma cultura que degrada não só na sociedade, como também a moral que foi construída ao longo dos tempos, né? Quando se deixou de censurar a libertinagem sexual, a sociedade sentiu o baque no aumento das taxas de gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis, vazio emocional e niilismo. O niilismo significa a viver sem propósito. O niilismo, ele diz que é uma corrente filosófica que diz que a vida não tem sentido. Uma sociedade sem padrões é uma sociedade infeliz e pobre, é uma sociedade sem futuro. E todos nós temos que viver nessa sociedade. Então, eu acho interessante essa última parte, que fala que a partir do momento que nós tivemos essa liberdade sexual e viver uma sociedade em que falar sobre isso não só tem que ser normal, como tem que ser incentivado, junto disso acompanhou-se um crescente número de jovens que engravidavam na adolescência, né? Eu peguei essa época de ter amigas que estavam grávidas, estudando e grávida. Doenças sexualmente transmissíveis também aumentou. E esse sentimento de vazio que os jovens também apresentam, levando até mesmo ao suicídio. Então, tudo isso é uma consequência dessa como é que eu posso dizer a palavra? Desse mundo caótico, que não tem moral. Então, um mundo que não tem moral, e essa moral cristã eu estou falando, ele é um mundo desgovernado. Ele é um mundo que não tem futuro. Mas como é que nós podemos, então, assim, diante dessa sociedade, nós vimos que a sociedade é dessa forma, que o mundo secular está dessa forma, como é que nós podemos sermos diferentes? Como é que nós podemos nos comportar nessa geração? Como filhos da luz. Quem pegou os textos 4, por favor, lê aí o texto 4. Então, o que a Rebeca leu aí sermos luz. Paulo fala lá no verso 8 que temos que ser filhos da luz, produzir frutos da luz. E a luz é como o farol. Né? O farol ele vai o quê? Iluminar. É redundante? Mas o farol ele vai iluminar. Então, nós como os filhos da luz temos que pôr luz sobre esses pecados, pôr luz sobre essas condutas imorais, que nós vemos que são imorais, e não nos escondermos. Então, ser filho da luz é o quê? É andar na bondade, na verdade e na justiça. E quanto às trevas, não. As trevas é a ignorância, é o erro, é o mal, é andar escondido. Por que as pessoas, quando querem fazer coisas erradas, elas buscam sempre a escuridão, as trevas? Apesar de que hoje em dia as pessoas fazem coisas erradas até à luz do dia, né? Hoje está dessa forma. Mas o Paulo está falando o contraponto entre trevas e luz. Nós somos luz. Inclusive, o tema dessa lição de hoje é viver na luz de Cristo. Então, na sociedade tão obscurecida, tão enegrecida, né, nevoada por obscenidade, por impureza, né, sem nenhum referencial de moral, nós somos bastiões. Nós temos que ser faróis para essas pessoas. Nós temos que mostrar para essas pessoas a luz. Eu também já vivi nessa vida, mas uma pessoa mostrou para mim essa luz e eu me converti. Então é por isso a importância de sermos luz, é você brilhar para as pessoas, é você mostrar a luz para essas pessoas, né? Jesus fala sobre isso, ninguém vai pôr uma candeia e escondê-la. Ela tem que estar visível, tem que estar à mostra. Porque a luz, ela vai trazer o pecado daquela pessoa e a pessoa ali vai se arrepender e ver o seu erro. O texto 5, leia, por favor. Isso, Sóstenes. Outro ponto é a sabedoria. Nós temos que ser sábios. Os cristãos são sábios, não são nécios, não somos tolos. E sabedoria aqui é prudência, é saber agir no momento certo, é saber agir com a pessoa certa, usar as palavras certas, o momento certo. Então, o cristão que é sábio,
que tem essa sabedoria, ele não vai agir de forma como se não tivesse propósito. Ele não vai agir de forma como se fizesse essas coisas sem um objetivo. Ele tem que ter um objetivo, né? Aí ele fala muito isso, às vezes eu converso muito com Denise, que nós precisamos ser realmente assim, a palavra certa esqueci agora a palavra que a gente usa. Quando quer eu esqueci agora. Proposital. Tem coisas que tem que ser proposital. Não é assim, nossa, que coincidência. Não, tem que ser proposital. O momento certo é esse para falar com aquela pessoa. Não, vou ser proposital. Eu vou chamar aquela pessoa, vou conversar sobre isso, e se do nada eu vou falar sobre o erro dela. Sermos proposital, né? Isso é ser sábio, ser proposital mesmo, né? Conversar com a pessoa, mostrar o seu erro de forma proposital, não porque você lembrou e está numa conversa ali e surgiu isso. Então, ser sábio é isso. É aproveitando esse momento, aproveitando o tempo. E, principalmente, ser sábio está também relacionado a termos a compreensão das Escrituras, da Bíblia. Então, se nós queremos ser sábios, nós precisamos também ter um aprofundamento da Bíblia. Nós precisamos frequentar tanto a escola bíblica como os cultos, nós precisamos também estudar a Bíblia. Não só estudar a Bíblia, mas estudar outros livros também, é importante. Então, para essa lição de hoje, eu busquei outros livros, não só a Bíblia, eu busquei muitos livros, que são também de cunho cristão e que nos tornam, digamos assim, abre um pouco os nossos olhos e dá uma nova visão para a gente sobre esse assunto. Então, nós temos que ser sábios. Olha, é imprescindível, o cristão precisa ser sábio, porque se você não for ser sábio, você vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Então, se uma pessoa chegar para você e começar a falar palavras filosóficas, tal, você vai achar aquilo bonito e você vai se enredar por aquele caminho. Texto 6. O que eu acabei de falar, né? O sábio, ele aproveita essa oportunidade, porque às vezes você não vai ter mais essa oportunidade. Ele aproveita o tempo, e o tempo, eu diria a vocês que tempo, para mim, tempo é mais importante do que dinheiro. Porque o tempo ele não volta atrás. Se você perde tempo ali, você perdeu uma parte da sua vida. Então, remir o tempo é isso, é você saber aproveitar o tempo, porque o tempo é mau. Lembrando também que quando Paulo fala isso de remir o tempo, naquela época, os cristãos, eles tinham uma ideia de que Cristo ia voltar a qualquer momento, entendeu? E aí Paulo fala, remir o tempo, então. Remir o tempo, aproveitem o tempo. Porque havia aquela expectativa que Cristo ia voltar. Já fazia quase 30 anos que Jesus tinha morrido. Então, os cristãos tinham aquela ideia, vai voltar agora. É por isso que muitos cristãos se entregavam aos martírios, muitos cristãos viviam a vida realmente asceta, iam para o deserto. Tinha essa iminência de que Cristo ia voltar. Aí Paulo fala, remir o tempo. Esse verso ainda ecoa para a gente, remir o tempo. Às vezes nós acomodamos, achando que passou-se o tempo, 2000 anos, nada acontece, vamos aí e tal. Remir nosso tempo. Temos que aproveitar o nosso tempo. Cristo pode voltar a qualquer momento. Por último, a plenitude do Espírito Santo. Paulo ele faz uma comparação entre estar cheio do Espírito Santo e estar cheio de vinho, né? Embriagado pelo vinho. Quando nós estamos alcoolizados, nós temos uma sensação de quê? De desprendimento. Nós ficamos numa sensação, digamos assim, de que não temos mais aquela firmeza, né? Ficamos embriagados. Né? Uma pessoa embriagada é uma pessoa que não tem noção quase de nada. Fala bobagens, não tem percepção do que é certo e do que é errado. A influência do álcool, ela tem uma influência danosa nas nossas vidas, porque nós perdemos a nossa capacidade de pensar, né, quando estamos alcoolizados. Aí Paulo faz uma comparação, olha, não se embriagueis do vinho, mas o que? Do Espírito Santo. Só que Paulo não está falando que se você for cheio do Espírito Santo, você vai ficar possesso, ou então você não vai ter noção do que está acontecendo, como muitas igrejas dizem aí, né? Você está cheio do Espírito Santo, eu fui tomado pelo Espírito Santo, então eu não sei o que aconteceu. Não, pelo contrário. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos mais centrados, como eu falei a vocês aqui, centrados em Cristo. Nós começamos a ver realmente a luz. Nós estamos mais fortalecidos ali, diante de Cristo. Paulo faz essa comparação entre a embriaguez alcoólica e a do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo é isso. É você realmente estar centrado ali em Cristo. A sua vida agora ali está totalmente disponível
no centro, que é Cristo. O resultado da embriaguez, descreve Paulo, é a dissolução, né? As pessoas que estão bêbadas entregam-se a ações desenfreadas, dissolutas e descontroladas. As pessoas bêbadas se comportam como animais, ou até pior que animais, viu? Um excesso de álcool, ele desumaniza e transforma um ser humano em fera. A plenitude do Espírito Santo nos torna mais humanos, pois nos torna como Cristo. Quanto mais estamos embriagados do Espírito Santo, mais estamos parecidos com Cristo. É isso que Paulo está falando para nós. E Paulo vai então, por último, tecer quatro benefícios da plenitude do Espírito Santo, a comunhão. Ele fala, falando entre vós com salmos, com hinos e cantos espirituais. Então, quando nós estamos plenos do Espírito, nós estamos o quê? Em comunhão. Essa comunhão é com igreja, é com o membro. A adoração, ele fala também, entoando e louvando de coração o Senhor. Então, essa forma de entoar e louvar o coração é uma forma de adoração. Quando estamos plenos do Espírito, nós estamos adorando a Deus. Gratidão, dando sempre graças por tudo que Deus fez, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala isso, Paulo. O espírito de murmúrio sempre foi condenado pela igreja, né? Todo o povo de Israel sempre foi murmurante, eles reclamavam demais, eles não eram gratos. Mas Paulo fala que quando nós estamos cheios do Espírito, nós somos gratos. Nós temos o espírito de gratidão, de reconhecer a bondade de Deus em nossas vidas. E por último, a submissão, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando estamos na plenitude do Espírito Santo, nós somos humildes e mansos. Nós sujeitamos uns aos outros, né? Nós recebemos a disciplina de outra pessoa, nós recebemos a exortação de outra pessoa, nós não achamos que nós somos o centro de tudo e que nós temos a razão. Muito pelo contrário. Ser pleno do Espírito é reconhecer o quanto nós ainda estamos distantes de sermos parecidos com Cristo. Por fim, eu quero ler com vocês essa frase. A vida física é apenas um andaime para a construção do edifício espiritual da pessoa moral. Terminada a construção, o andaime tomba e surge o edifício. Então, olha só, eu quis encerrar com essa frase porque ela resume pouco sobre essa nossa lição de hoje. A nossa vida aqui nessa terra, é como se fosse uma construção. Ela é um andaime, né? Você usa um andaime para construir uma casa, construir um edifício. E quando você olha aquela casa sendo construída, aquela casa não tem nenhuma beleza, porque ela está sendo construída ainda, né? Ela está com reboco, ela não tem nenhuma beleza ainda. Mas quando você termina a construção, você tira o andaime, você vê a casa pronta, aí sim você vê beleza. Então, a nossa vida aqui é esse andaime, ou seja, nós estamos construindo uma vida espiritual. Porque quando esse andaime cair, quer dizer o quê? Quando nós morremos, aí sim, o que vai ficar é o que nós construímos, é a nossa vida, é aquilo que realmente vai ser belo. Então, eu encerro com vocês essa aula trazendo para nossos corações, para a nossa consciência cristã, a importância de darmos valor à nossa vida espiritual, a importância de sermos diferentes, nessa sociedade. Nós estamos passando por um momento de festa, a festa da carne, na verdade, e é tão importante nós, como somos cristãos, sermos um diferencial na vida dessas pessoas, nos abster desses prazeres, sabe? Dizer não a certos convites. É importante por quê? Porque nós estamos construindo algo melhor, nós estamos construindo uma vida espiritual melhor. É só um andaime isso aqui, para que quando esse andaime cair realmente, o mundo, né, as pessoas possam ver realmente quem foi Eduardo, né, quem foi Rogério, quem foi Sóstenes. Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar agora, ou calem-se para sempre. Eu vou encerrar a aula, terminei 10h33. E é isso, a próxima aula nós vamos falar sobre casamento, tá bom? E eu vou fazer uma oração. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer endossar o assunto? Tem algo a falar? Não? Então eu vou orar. Deus, eu oro, eu peço no nome de Jesus, que o Senhor, Deus, possa trazer luz para essa sociedade.
O Senhor traga luz, Senhor, para essas pessoas que estão perdidas, que estão sem nenhum referencial, Deus. E as pessoas possam encontrar a salvação, Pai. E que nós, para que também possamos ser usados nesse processo, Deus, para que possamos mostrar a essas pessoas o erro, para que possamos ser bastiões para essas pessoas. Eu também coloco diante de Ti a nossa igreja, que essa igreja venha a ser, sim, um referencial nessa cidade, que os membros dessa igreja possam estar em comunhão, em unidade, e que, acima de tudo, possam estar sempre adorando ao Senhor em comunhão, adoração e em gratidão, Pai. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém.